Você ligar aqui, tá no aplicativo, né? Uhum. Aqui tem o site e o aplicativo. Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver recebendo essas imagens aqui, você que vai assistir depois no YouTube, no Spotify, né? Seja bem-vindo ao 50º episódio do Educacá e Conexões. Olha só que edição especial, a nossa edição de número 50. E claro, pela KKTV, você que está nos acompanhando aí, né? kktv.com.br, está passando o nosso número aí na tela, aí embaixo. Você pode interagir conosco, pode mandar o seu WhatsApp, né, a sua mensagem via WhatsApp. Nós vamos estar aqui falando, né, contigo também nessa interação, nessa noite maravilhosa de quinta-feira e chuvosa em Cuiabá, e nós vamos bater um papo aqui, olha só, né, jovens que transformam a robótica educacional em negócios, né, nesses 50 episódios, nesse episódio número 50 do podcast, vamos bater um papo inspirador com 3 jovens empreendedores que estão inovando a educação por meio da tecnologia e da robótica. E aí são eles os nossos convidados, o Juliano, o Rian e o Murilo, né, que são fundadores da Inspiratec, assessoria em robótica educacional, uma iniciativa que conecta educação, inovação e empreendedorismo. Então você está na KKTV, eu convido você a ficar por aqui. Nós vamos aqui na nossa abertura do nosso podcast, em 1 minuto voltamos com os nossos 3 convidados nessa noite maravilhosa. É isso aí, falei que era rápido, já voltamos, estamos aqui. Agora eu quero pegar o boa noite aqui, né? Tá aqui o Murilo, o Murilo na ordem, né? Vamos lá, o Murilo, o Juliano e o Rian. Boa noite, meninos, sejam bem-vindos ao Educacá. O Rian e o Juliano já estiveram aqui em outra oportunidade, né? O Murilo, seja bem-vindo, então, seja bem-vindo, uma boa noite, é com vocês. Boa noite, pessoal. Nós viemos apresentar a Inspiratec. Bom, deixa o pessoal se apresentar, né? Boa noite, meu nome é Juliano. Boa noite, meu nome é Rian, como alguns já me conhecem, juntamente com o Juliano. A galerinha aí, né, tá botando para quebrar, né? Vocês já conheceram a história deles? Teve gente que... Você sabe que o pessoal acharam super interessante a história do Uno, né? Mas, e hoje a gente vai falar de outras coisas, vamos falar de negócio. Vocês estavam falando que estava fazendo faculdade e tal, o Murilo não teve naquela oportunidade, mas assim, para aqueles que não assistiram ainda, que não conhecem vocês, né, eu gostaria, começando aqui pelo Murilo, né, que se apresentar, você falou aqui o nome, né, o Murilo, né, quem é o Murilo, o que ele faz na Inspiratec e tal, e depois vamos falar sobre mais, né, vou ter algumas perguntas mais para a Inspiratec aí, mas quem que é o Murilo, o que o Murilo está fazendo, né, de onde, né, vem essa paixão pela robótica, né, por essa área digital, Murilo? Bom, nós iniciamos na parte da robótica no SESI, no ensino médio, né? E a partir daí surgiu nossa paixão pela robótica, a minha paixão pela robótica particularmente falando. Dentro da equipe do SESI, da equipe do Monters, eu cuidava da parte de marketing e mídias sociais, e hoje na Inspiratec eu cuido da parte de projeto de inovação e core values, que são dos critérios da FLL, né? Então, muito bem. E você está fazendo a faculdade também? Como é que está? Faço sim. Hoje eu faço faculdade de design gráfico, também sou empreendedor no ramo de camisetas personalizadas, né? E cuido também, junto com meu pai, de um restaurante, né? Então nós vamos fazer uma camisa da KKTV aí, já. Olha aí, ó. E você, Juliano? Opa, eu comecei no caminho da robótica em 2018, né? Comecei na FLL, que é a competição de Lego, né, na verdade. E aí já surgiu já esse espírito da robótica já, né, que é o mosquitinho da robótica, quando ele pega em você, não tem como você sair. Então desde 2018 eu venho nessa trajetória, né, de FLL, e em 2022 eu tenho na FTC, né, junto com o Murilo, com o Rian também. E na Inspiratec eu fico mais na parte do design, né. Eu cuido da parte do design, da parte de montagem, né, então a gente dá assessoria na parte do design do robô. Você, Rian? Bom, assim como o Juliano disse, eu estou nessa área de robótica desde 2018, desde quando a gente era pititiquinho, quando a gente era criança, né?
E dentro da parte da Inspiratec, eu sou responsável pela parte de programação, que é a parte que sempre me atraiu mais dentro da robótica, e é uma parte que é muito relevante, muito importante para as crianças dentro do ramo de robótica em geral. E trazer também uma curiosidade, que quando eu vim aqui da última vez eu estava fazendo Engenharia de Transporte na UFMT, aí recentemente mudei para Florestal e agora estou cursando um novo curso, que é mais interessante. Ah, legal. E você está cursando que curso agora mesmo? Você falou? Engenharia Florestal. Florestal? Bacana. Pessoal, vocês estão vendo, estão nos vendo aí, né, em duas telas aí, né? Então tudo aqui, nós estamos aqui tudo ao vivo, tá? Mas é só para dividir, que as nossas câmeras são poucas aqui. Mas que maravilha, gente, vocês terem esse projeto. E aí eu quero que vocês falam agora, né? Quem são vocês e de onde que veio, o que é a Inspiratec, né? O próprio nome já diz Inspiratec. É isso mesmo que eu estou pensando, que o telespectador está pensando. O que é a Inspiratec? Gostaria que vocês falassem quem é o cara para falar sobre o que é a Inspiratec. Bom, a Inspiratec surgiu justamente sobre essa paixão que todos nós desenvolvemos pela robótica. Então nós decidimos levar essa paixão adiante, a muito mais do que uma equipe de robótica. Então nós criamos, com esse pensamento, uma assessoria de robótica a fim de democratizar o acesso ao conhecimento de robótica, a esses ensinamentos da FIRST, que nós tanto gostamos e tanto nos apaixonamos por isso, né? Então hoje nós damos assessorias para escolas públicas, tanto de Cuiabá, Várzea Grande, quanto do interior do estado de Mato Grosso. Então surgiu justamente com esse intuito de democratizar o acesso à robótica, à educação de qualidade, porque a gente entende que a robótica tem esse potencial transformador na vida dos alunos e dos jovens, né? Ah, legal. E falando desse potencial transformador da robótica, né? Vocês falaram que estão atendendo Cuiabá, Várzea Grande, né? Interior do estado. Mas como que foi assim quero depois que os outros falam aí, a ideia de criar, claro, democratizar. Mas aí como que vocês juntaram para vamos fazer isso aí? Qual foi o start para essa criação? Bom, o primeiro start foi justamente quando demos o início ao primeiro torneio regional, né, do estado de Mato Grosso, que foi da FLL, do SESI, né, junto com o estado de Mato Grosso. Então, nesse torneio, antes dele, eu recebi um convite para ser juiz, né, para avaliar essas equipes de robótica antes do torneio. E aí eu tive essa oportunidade de estar presente com essas equipes, né, então eu escutei a apresentação de todas elas. E aí, eu conversando com meus amigos, né, meus colegas, a gente percebeu que ainda eram equipes que estavam engateando no ramo da robótica, né? Então nós pensamos que, por que a gente não trazer todo esse conteúdo para essas equipes? Então, após essa avaliação que a gente teve, a gente pensou, não, vamos seguir nesse ramo, vamos democratizar esse acesso à robótica, né, esse conteúdo. Então, esse foi o start. Antes desse torneio, né, a gente foi juiz, a gente teve contato com essas equipes, né? E com isso a gente já garantiu esse acesso. E além disso, assim, nós três temos esse contato com a robótica muito frequente. Então foi até uma conversa que eu tive em casa. Assim, a gente sempre procurou ideias de empreender, o que nós podemos fazer para empreender. E em um momento que a gente vive, em que a gente jovem tem a capacidade de criar algo, desenvolver algo, nós chegamos à conclusão de que transformar essa paixão que todos nós temos em um negócio era a melhor opção possível, porque todos nós, claro, temos outras responsabilidades no nosso dia a dia. Eu trabalho, nós trabalhamos, nós fazemos faculdade, mas transformar essa paixão que nós temos pela robótica em um negócio é algo que é quase que natural, é algo que a gente não sente nem o peso do trabalho de desenvolver, de trabalhar, porque é algo que a gente gosta tanto que se torna, além de um trabalho, se torna uma diversão para nós também participar desse processo, né? Cara, bacana. Mas e assim, vocês já estão no time de que isso vai virar a atividade principal, a atividade econômica e, claro, a faculdade não pode deixar, mas como atividade, né, econômica de vocês, né, tá nesse processo aí, já está caminhando para isso? Como que está o negócio? Bom, atualmente o nosso negócio ele está encaminhando, né? A gente já entrou em contato com algumas equipes e a gente realmente entra em contato com a questão de principalmente poder dar um destaque de que a equipe merece o que a gente oferece. Então, quando a gente trabalha com nossos produtos, com as nossas assessorias, a gente sempre prioriza com a questão de sempre querer transformar o futuro tanto do aluno quanto do profissional. Então, é uma coisa que já tem bem enganteada, é uma coisa que como a gente já tinha um contato com várias equipes,
Então a gente já tem muita questão de engateamento para dentro dessa área. Ah, que bacana, cara. Então, assim, não é só para alunos, também os profissionais da educação, professores, porque vocês, assim, querendo ou não, né, vocês adquiriram ao longo do tempo um know-how, né, na área da robótica. Inclusive, quero mandar um abraço para a galera do SESI, se vocês citaram o SESI aí, do SESI Cuiabá, a Luciana Brandão, aquele abraço para a Luciana aí, a pirâmide de 4 passos, né? Daí ela esteve conosco aqui, recente, um abraço para a Luciana. E eu tive lá fazendo a locução do evento de robótica, né? Do dia. Bacana. Foi lá no mês passado, né? Tive lá fazendo isso. Foi muito bom, né? O processo da competição e tudo mais. Mas assim, meninos, e esse trabalho de vocês, essa ideia toda da robótica, né? Quais são as dores da educação que vocês percebem, né, que a empresa de vocês busca resolver? Né? Quais são os problemas ali da educação que vocês veem que está buscando resolver, que a empresa de vocês podem atender hoje e atende esse mercado? Bom, a gente identificou que com a criação de novas equipes, né, há uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais que capacitem outros profissionais. Porque apesar de ter profissionais muito capacitados e que conseguem ter esse potencial de transformar outras equipes, é muito difícil que eles consigam atender todas as equipes que estão sendo criadas. No estado de Mato Grosso foram abertas mais de 40 equipes de FLL em todo o estado, né, dentro do interior e na capital. Então é muito difícil que haja profissionais que consigam atender todo esse know-how de equipes. Então nós identificamos isso, entendendo esse processo de criação de equipes, de surgimento de equipes, entendemos que era necessário que haja uma capacitação não só para o aluno, como o Cacildo falou, mas também para os profissionais, porque são eles que estão em sala de aula todos os dias e são eles que vão trabalhar com a primeira, com a segunda e com a terceira, enfim, com todas as gerações das equipes. Então, capacitar esses profissionais, além de capacitar os alunos, é essencial para que a robótica continue forte, continue presente no dia a dia das escolas, dos profissionais. E esse potencial que a robótica tem com o aluno também age com o professor e com a escola em geral. Porque a existência de uma equipe de robótica dentro de uma escola muda todo o ambiente da escola em prol dessa equipe. Então, são as ações que as equipes produzem, são os eventos. O TIR, como você falou, é um dos eventos que move a escola inteira em prol da robótica. Então, capacitar os profissionais e a equipe técnica da escola é tão essencial quanto capacitar os alunos, porque são eles que transferem esse conhecimento adiante. E assim, vocês poderiam dar mais detalhes, né, alguma coisa mais detalhada, né, do que é a assessoria? Como que a assessoria de vocês funciona, né, definitivamente dentro da escola? Vocês falaram aí, né, que atende e tal, mas como que é esse atendimento, a personalização, como que funciona, né, na real o atendimento? Aí, queria que vocês falassem mais aí sobre isso. Bom, a nossa consultoria ela funciona basicamente com os módulos, né? Então, cada um possui uma área diferente, né? O Rian a parte de programação, eu a parte de design, o Murilo a parte de projeto de pesquisa e Corvérios. Então, nós definimos módulos em cada área. Então, a gente fica responsável por produzir módulos do 1 ao 5, então do 1 ao 3, e a gente aplica tanto para os professores, tanto para os alunos. Então, desde quando a gente começou o nosso projeto, a gente já vinha em mente a sustentabilidade da escola, né? Porque a gente já passou por isso, a gente já foi aluno e a gente tem noção do quanto a robótica, né, educacional, ela transformou a nossa vida. Então, quanto mais jovens terem esse acesso, terem esse conteúdo, ainda mais escola pública, né, que é um lugar mais difícil de receber esse conteúdo, a gente quer estar lá e democratizar esse acesso. Então, com os nossos módulos e as nossas visitas presenciais, a gente dá acesso a esses materiais próprios que a gente fornece, né, junto com o nosso conhecimento. Maravilha, gente, maravilha, bom mesmo ouvir isso aí de vocês falando. Toma uma aguinha aqui, ó, trouxe uma aguinha aqui para vocês aqui. Vai ficar de bico seco, aí não dá, né? Vamos falar bastante aqui. Gente, então é isso, ó, né? Empreender na educação é responsabilidade social, né? Mais do que isso é responsabilidade social, é você fazer, né, com que melhore a educação. E claro, nós acreditamos na educação, né? E também trazer pessoas que acreditam na educação, que empreendem na educação. Isso é muito bom. E outra situação, meninos, assim, não sei quem vai responder a pergunta, sobre qual que é o impacto, né, dessas atividades que vocês aplicam nas escolas, quando vocês fazem isso, o impacto na vida do estudante, né? Como que vocês têm percebido isso? Já é perceptível, né, algum impacto na vida desses alunos? Como que está essa situação?
Bom, vou dar um exemplo prático sobre nós três. Bom, cada um no ensino médio, que foi a parte que nós tivemos contato junto com a robótica, né, que foi onde entramos na equipe do Monters. Eu, por exemplo, não tinha nenhuma aptidão para a robótica. Juliano, acredito que estava na época de jogar bola, o Ian tinha outros planos, todos nós tínhamos outros caminhos a trilhar. Mas a partir do momento que a robótica chega com a pessoa tem esse contato, a gente busca novos horizontes, ela te desperta esse sentimento de buscar novos horizontes. Então, pensando em tudo isso, nesse sentimento e pensando em transmitir isso para os alunos, nós conseguimos identificar dentro das escolas, primeiro, uma euforia a chegar, pessoas que eles identificam que têm mais conhecimento, né, a princípio. Eu fico muito feliz quando a gente chega numa escola para apresentar os projetos, os alunos ficam, nossa, mas e a viagem e o campeonato? E fazem perguntas sobre esse âmbito. Então, eles ficam muito felizes e ansiosos para descobrir, para adquirir o conhecimento. E após isso, eu posso dar um exemplo prático. Todos nós três trilhamos caminhos que seguem o rumo da robótica. Juliano com a faculdade, eu com a parte de design. Tudo isso foi graças à robótica. Eu aprendi a minha profissão, eu criei o meu negócio com os conhecimentos que eu tive dentro da robótica. Então, tudo isso é o que nós esperamos que os alunos, que nós conseguimos impactar, tenham também daqui a algum tempo, colhendo os resultados desse trabalho que é maravilhoso da robótica. Cara, que bacana vocês falarem isso aí, né? E assim, as habilidades que tem desenvolvido desses alunos, pensamento crítico, tal, responsabilidade social, empreendedorismo, né? Já começa a nascer essas habilidades aí desses alunos, porque você mesmo, Murilo, falou que você partiu dessas ideias, né? Dessa situação, e aí, né? Mas vocês têm percebido isso, que os alunos também já iniciou esse processo de desenvolvimento dessas habilidades? Sim, e assim, o primeiro contato que a gente tem com os alunos é por meio de uma videochamada. Então, dentro dessa videochamada, a gente fazendo o primeiro contato, conhecendo os alunos, a gente já consegue perceber minimamente quem tem aptidão para programação, quem tem mais aptidão para mídias sociais, para construção de robô, para desenvolvimento de projetos. E dentro dessas áreas que a gente vai entendendo que cada um se identifica com o conhecimento que é passado para eles, eles conseguem auto-identificar que eles têm aptidão para essa área. Então, como eu falei, eu mesmo, no começo, quando eu cheguei na equipe de robótica, eu não tinha nenhum conhecimento sobre marketing, sobre mídias digitais, sobre produção de conteúdo, e a partir do desenvolvimento disso eu fui percebendo que era o que eu realmente gostava de fazer. Além disso, tem muita questão de você conseguir ver exemplos de alunos quando a gente estava dentro da própria escola. Como, por exemplo, quando a gente começou a FTC, a gente já estava no ensino médio, então a gente estava prestes a sair da escola. Só que a gente viu muitos alunos, com o passar do tempo, que a do Monters foi crescendo, eles foram vendo que a gente desenvolve dentro do nosso ecossistema de robótica, a gente conseguiu ver muitos alunos querendo entrar nessa parte de robótica e vendo a gente como inspiração. Então a gente conseguiu ver alunos que saíram lá do fundamental com uma cabeça, entraram na robótica e hoje em dia estão saindo com outro tipo de cabeça. Como, por exemplo, hoje em dia pensa em fazer uma faculdade que está relacionada à robótica, assim como a robótica abriu a nossa cabeça. Bom, e a gente também já deu assessoria para a equipe da Heliobot, né? Então foi a equipe pioneira, né, que a gente começou com o projeto da assessoria. Classificados agora. Isso, e teve um aluno, né, que ele competiu e acabou a idade dele. Ele já me questionou, tem outra categoria e tal. E aí ele conheceu a FRC, e atualmente ele está na FRC, então, assim, ele segue o caminho da robótica justamente por esse conhecimento que ele vai adquirindo. Cara, que bacana. E assim, falando da robótica, né, às vezes ela é uma coisa muito distante da realidade, assim, da escola pública, né, da realidade da escola pública. E como que vocês têm trabalhado isso? Porque a gente sabe que tem alguns projetos nas escolas públicas e tal. E como que tem essa realidade para vocês? Como que vocês têm encarado isso? Como que tem sido trabalhar com isso? Né? Trabalhar com esse público? Né? Vocês têm trabalhado com esse público ou só com escolas particulares? Como que está esse trabalho? Bom, principalmente quando a gente foi começar o nosso projeto, a gente viu muita questão de carência, principalmente de equipes de escolas públicas. Então, por exemplo, eles têm uma certa assessoria que, por exemplo, como escolas privadas têm e as estaduais são muito mais difíceis ter, por exemplo, questão de financeira. Então, quando a gente abriu o nosso projeto, a gente viu muito essa carência com a questão de assessoria. Então, a gente viu uma outra dimensão, a gente saiu da privada e buscou algo mais amplo, algo que a gente conseguisse abranger todos os tipos de regiões.
Então a NIT já fez contato com equipes, tanto as estaduais, públicas e privadas, e conseguimos ver a questão de planejamento para abranger todos os tipos de conteúdos. Inclusive, como o Juliano falou, a gente já está no processo de dar a mentoria para duas equipes, a Roboto Yuyu de Cáceres e a equipe Leobot, que é a equipe que a gente começou, né? Então, a gente tem esse foco principalmente para equipes de escola pública, justamente por entender essa carência. E, assim, eu costumo pensar que é uma resolução, um final de redação que está sendo botado em prática, né? Uma proposta de intervenção botada em prática, que é esse investimento na educação do Estado com a parte de robótica. Como eu falei, está sendo aberto, tem mais de 40 equipes que foram abertas recentemente. O Estado trouxe para Mato Grosso um regional de robótica junto ao SESI, que dá a classificação para um torneio nacional. Então, ao meu ver, está sendo um projeto não só do SESI, mas das escolas públicas do Estado e do município, muito bem desenvolvido, trazendo a robótica para mais próximo da realidade das pessoas, dos jovens, ter essa realidade mais próxima, ver que é possível chegar, é possível viajar com a robótica, é possível que a robótica te leve longe. É muito interessante que os jovens possam perceber isso cada vez mais perto, porque quanto mais perto, mais fácil de alcançar. Então, esse sentimento que é criado neles a partir disso é o que faz com que a Inspiratec possa levar o conhecimento adiante. Bom, e em questão da carência também, como a gente deu assessoria para uma equipe já, que era a Leobot, que foi na temporada passada, nós percebemos que, além da questão da assessoria, né, da gente dar o conhecimento, ainda possui carências de peças, né? Como é uma maleta, é um kit muito caro, a gente tem carência de peça, então, assim, além da gente fornecer o conhecimento, a gente ainda tem que fazer algumas gambiarras, assim, sabe? Porque ainda falta peça. Tem que levar alguma coisa, sempre tem que... Sim, tem que tirar da cartola, né? Além de materiais, por exemplo. Teve equipe também que apresentou com telão, com papelão. Enquanto a equipe de escola pública e escola particular vem com banners, com TV. Então é uma carência que a gente percebe sim, mas a gente vai conduzindo da melhor forma. Como eu falei, é o início de um projeto que tem tudo para dar certo. Então, com o decorrer do tempo, com esse projeto dando certo, dando resultado, com o investimento chegando para as escolas, uma maleta básica de FLL gira em torno de R$4.000. Então, muitas vezes o aluno nunca vai ter contato com esse tipo de material. Então, com o investimento, com o processo dando certo, dando resultados, é interessante tudo isso acontecendo à nossa vista, né? Cara, que bacana assim, ouvir o depoimento e, claro, que vocês vieram de uma outra realidade, né? De uma escola que tinha todo o equipamento e hoje vocês estão trabalhando, né? Levando isso para a escola pública, né? Mudando essas realidades, isso é muito, né? É muito honroso, né? Muito bacana ouvir de vocês, né? Falando sobre isso, né? Mas assim, um outro ponto, né? Que vocês têm visto, voltando na parte da experiência de vocês e essa realidade que tem se transformado. E como que vocês estão enxergando esse, vamos falar de negócios, né? Esse mercado futuro, como que está? Porque assim, parece que é um caminho sem volta, né? Então, como que vocês estão enxergando isso aí, essas possibilidades? Né? Tem futuro mesmo? Vocês estão enxergando, tentando colocar, se posicionar no mercado? Como que é essa parada do negócio? Bom, sobre essa questão de posicionamento dentro do mercado, ele é um mercado que, por exemplo, seria muito completamente novo, né? Seria um mercado inovador, que é onde a gente estaria saindo de um começo e estaria começando algo que pode gerar muito mais futuramente. Pioneiros no negócio. Isso mesmo, exatamente. Então, a nossa empresa, quando a gente foi começar, é igual o Murilo falou, antes a gente começou com a nossa empresa focada 100% em assessoria de robótica, a gente sempre teve interesse em abrir uma assessoria, por exemplo, ou uma empresa para outras áreas em voltas. Só que a gente nunca achou algo que realmente renderia ou que seria abrangente futuramente, tanto para a gente quanto para outras pessoas que trariam grandes impactos. Então, quando a gente criou a nossa equipe de assessoria para robótica, a gente sempre buscou o principal, que foi trazer impacto e algo que realmente traria um bom negócio para a gente. Então, é sobre aquele negócio de fazer o nosso nome e conseguir virar o mercado e fazer realmente conseguir abranger outras equipes e alunos. E sobre posicionamento de mercado real mesmo, de atividade nossa atualmente, como eu falei, nós já desde o ano passado para o começo desse ano nós trabalhamos com a Leobot
Inclusive eles conseguiram uma vaga no regional para o torneio de São Paulo, Nacional em São Paulo. E agora nós acabamos de fechar um contrato com a Roboto Yuyu, equipe de Cáceres, e agora a gente espera o início da temporada em abril para poder se recolocar assim, às vistas das equipes, para que a gente possa dar assessoria. Porque a robótica em si, ela gira em torno de uma temporada. E assim que a temporada é lançada, as equipes começam a desenvolver os trabalhos, né? Então os projetos todos começam a partir do lançamento da temporada. O robô só é montado a partir do estudo do tapete da mesa da FLL, que é lançado juntamente com a temporada. Então tudo isso depende muito do lançamento da temporada em abril. Mas a partir do momento que a temporada for lançada, a gente se recoloca à disposição das equipes para poder desenvolver esses projetos, né? Mas assim, atualmente a gente entra em contato com as equipes, apresenta o nosso trabalho, já faz uma análise prévia sobre o nível da equipe, em qual posição ela pode chegar decorrência das peças, do investimento, tudo que ela pode conseguir alcançar. E a partir do lançamento da temporada a gente inicia os trabalhos mais efetivos realmente com as equipes. Além disso, como tem muitas equipes novas e aqui teve uma recente aberta de torneio regional aqui dentro do Mato Grosso, é muito novo, é muito recente, então ele abrange muito para equipes novas que surgiram dentro do estado. Então, essas equipes novas do estado, elas nunca tiveram contato com a robótica, então são alunos que na cabeça deles são cruz, que nunca viram nada, nunca tiveram contato e estão abrangendo uma nova área, estão agregando uma coisa nova para o futuro deles, tanto para a equipe e para a escola. Então, com essa parte do regional, a gente foca muito em abranger todas as equipes do estado. Ah, legal. E aí, uma questão, vocês falaram temporada, né? Quando abre a temporada, essas equipes, elas precisam estar em uma escola? Como que funciona? Só assim, para quem não conhece, para quem não entende, né, está assistindo, quer colocar seu filho lá para fazer robótica e tal, essas escolas, elas são credenciadas a uma instituição, né, uma organização que faz toda a temporada da robótica, né? Como que funciona essa questão estrutural dos torneios de robótica, né, até chegar mesmo no nível internacional, que inclusive vocês já tiveram, né, fora do país, né, disputando torneios de robótica, né? São campeões mundiais, né? Campeões nacionais. Campeões nacionais. Vocês não tiveram em Abu Dhabi? Não, foi F1. Foi F1, né? Outra modalidade. Sim. Não, mas aí fala um pouquinho sobre essa questão da estrutura, né, dos torneios de robótica, né, se as escolas, se tem que estar numa escola, como que funciona, a idade e tal, certinho, pra gente só esclarecer pra galera. Bom, sim, facilita, né? A equipe, ela tá numa escola, no ramo de uma escola, mas não, geralmente equipe de escola de garagem, né? Na verdade, de garagem, elas fazem a inscrição, só que é um investimento maior do que estar numa escola. Então você pode ter uma equipe sua, né? Porém, tem que fazer a inscrição no torneio, que é um valor alto, precisa adquirir as peças. Credenciamento na FIRST. Mas você pode ter uma equipe de garagem, sim, além de uma equipe por fora da escola. Mas para os pais que estiverem interessados, eu indico que procurem uma escola que já tenha o acesso à robótica, já tenha uma equipe criada. A gente pode descobrir equipes por meio do Instagram, a gente faz essa pesquisa muito, muito rápido. E as equipes, para poderem se credenciar para o campeonato, elas fazem essa inscrição na FIRST, que acredito que seja o maior investimento no âmbito de criar uma equipe, né? E a partir daí ela tem o acesso aos campeonatos. Bacana, cara, bacana, é bom saber disso, né? Porque às vezes o pai quer falar, quero financiar meu filho aí, a equipe dele para robótica, né? E aí coloca lá e aí precisa da assessoria, né? Vai atrás de vocês para fazer isso aí, para fazer esse tipo de serviço, né? Então é muito bacana ouvir isso aí. E assim, gente, uma outra coisa, né? Entre esses desafios todos, né, de empreender, né, como que é você empreender sendo universitários, tal, como que está sendo essa parada de, também, vamos voltar um pouquinho esse assunto aí, né, que inspira muitos jovens aí. Bom, empreender nunca é fácil, né? A gente tem que buscar o que mais se identifica para que o trabalho fique um pouco mais tranquilo de ser desenvolvido, né? Mas assim, o empreender no meio que você gosta sempre vai te trazer, além de resultado financeiro, satisfação profissional. Então,
nós buscamos justamente um âmbito que a gente tem, não só vocação, mas a gente gosta de trabalhar, e aí empreender se torna um pouquinho mais tranquilo. Sobre conciliar a empresa com outras responsabilidades, a gente pensou muito nisso ao criar a empresa, porque é algo que a gente não tem, uma responsabilidade você não pode deixar a responsabilidade, então eu não posso deixar o meu negócio, a gente não pode deixar a faculdade para criar outro negócio. Então, ao criar a mentoria, a gente tentou fazer com que o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento fosse muito mais em reuniões no período da noite aos finais de semana, para que a gente possa conciliar os dois mundos ao mesmo tempo. Bom, já no meu caso, né, eu já faço faculdade de controle de automação na UF, então assim, a gente já está aprendendo já sobre automação, já aplica já na robótica, então é uma troca, né, entre a faculdade e o trabalho, né, então eu estou sempre ali ligado a esse mundo. Bom, no meu caso tem muita questão, como o Juliano falou, da faculdade, até porque a nossa faculdade, as duas são integrais, então a gente está sempre dentro da UF o dia todo, a gente está o dia todo dentro da UF. E acaba não tendo tempo tanto para trabalhar ou conseguir fazer outros tipos de atividades. Então a gente tem sempre que deixar um tempo extra para, por exemplo, para deixar para a Inspiratec, para a gente focar. Então tem algum trabalho que a gente precisa resolver, a gente separa em um dia que está todo mundo livre, está todo mundo disponível, e a gente consegue atingir os nossos objetivos e fazer nossas metas. Cara, bacana mesmo. Então tem que foco e não pode perder o foco, né? Das duas coisas, né? A faculdade e o negócio, não perder o foco. Mas e aí, eu quero saber uma questão em relacionado a também isso aí, né? O que vocês diriam para os jovens, né? Que tenham boas ideias como essa, né? Mas que tem medo de começar, né? Qual que é a dica de vocês, né? Também para muitos que querem começar um negócio e são jovens, né? Como que vocês, né? Qual o recado para a galera? O que vocês falam? Eu costumo pensar que o medo te distancia dos seus objetivos. Então, quanto mais medo você tem, mais longe do seu sonho você está. Então, assim, cansativo é cansativo. É um trabalho sério, a gente tem que buscar desenvolver com a melhor qualidade possível. Mas busque, como eu falei, o que você gosta. O medo, ele existe, a gente sempre vai ter medo de não dar certo, Errar faz de parte, não conseguir, né? Errar faz parte, mas só consegue chegar no topo do mundo quem errou várias vezes e foi construindo aprendizados com base nos seus erros, né? Então, eu tenho muito a cabeça de que se eu errar, eu tenho tempo para reconstruir e tentar de novo até dar certo. Vamos fazer dar certo, e enquanto não der certo, a gente não para. Cara, bom, hein? Mas é isso aí. Gente, vocês estão ligadinhos aí, não chegou nenhuma mensagem aqui, mas eu vi que tem bastante gente, né, assistindo aí. Às vezes as pessoas não conseguem mandar para nós a mensagem, que é aí via WhatsApp. Passa o número na tela aqui, né? Está passando aqui embaixo aqui, enquanto você está falando aí, o nosso site, o WhatsApp, também o Instagram, que você pode ir lá, depois pode ver os cortes dessa edição, nós vamos estar disponibilizando. E claro, vocês podem estar conosco aqui, né, interagindo, deixando seu recado, né, através do nosso Instagram, do WhatsApp, que tem aí, aparece algum canto do site nosso aqui da Web TV. Se você clicar, você vem diretamente para falar conosco aqui, a gente já responde na hora. Vamos interagir. Vamos interagir aí. E aí, claro, hoje nessa 50ª edição do nosso podcast, eu quero agradecer aí algumas pessoas, né, o Consultório Humanitar, a doutora Nayara e a doutora Natália, que sempre estiveram conosco aí, né, já há muito tempo, inclusive tem anúncios delas aqui, né, vai estar atendendo no final do ano, né, no Consultório Humanitar. Vocês podem estar procurando, se tiver problema dentário aí, né, pode procurar elas. E claro, o Neguinho Autoelétrica, né, um grande abraço para o Neguinho, né, que também acredita no projeto, está conosco aqui já há um tempo e, né, temos essa parceria. Então, um abraço para o Neguinho, para a Ana, sua esposa, para a galera toda da Autoelétrica do Neguinho, assim como lá para o Consultório Humanitar também. E está sempre conosco aqui, fazendo, né, a galera que são inscritas aqui, tem desconto lá, tal, tem o pessoal aí que consegue, né? Então, assim, a gente só tem a agradecer a parceria do Consultório Humanitar, assim como da Autoelétrica do Neguinho, que está sempre conosco aqui nessa parceria. E aí, já, meninos, caminhando para o final, né, já tem muito bom bater esse papo com vocês aí, e assim, claro, já estamos já no ritmo de final de ano, né?
Já no ritmo 26. do final do ano. Né? Onde vocês imaginam que a Inspiratec deve estar daqui a 5 anos? Aí? Qual que é a projeção de futuro de vocês, né, nos próximos 5 anos? O que vocês esperam aí para essa... Bom, daqui a 5 anos a nossa empresa sempre uma questão que o nosso antigo técnico, por exemplo, o Carlos, ele sempre fez a gente pensar. Então, ele sempre fez a seguinte pergunta pra gente: como vocês se imaginam daqui a 3 anos, 2, 5, 10 anos? Profissionalmente, ou a vida adulta, tanto financeiramente ou contexto geral. Então, é um contexto que a gente sempre pensa, que daqui a 5 anos a gente pensa que realmente a empresa esteja grande, esteja em um mundo completamente amplo, mais amplo, que tem inspirado muitos alunos a chegar, por exemplo, no nível que a gente chegou, que estejam abrindo portas para novas pessoas poderem entrar dentro da vida da robótica, que assim como eles disseram, a robótica tem um mosquitinho, que esse mosquitinho te pica e a picada dele é bem potente, viu? Então é uma coisa que sempre impacta muitas vidas de todas as pessoas gerais. Então a Inspiratec, daqui a 5 anos, ela se imagina como uma empresa ampla, impactando muitas pessoas e assim disponibilizando muitas outras oportunidades dentro do mercado. Cara, muito bom. E assim, um sonho ainda de vocês da educação que não foi realizado, que vocês pretendem realizar, né? Ainda que vocês esperam aí através da educação digital, da robótica, né? O que vocês esperam aí para as próximas temporadas? O nosso sonho, o nosso objetivo atual é conseguir a classificação de uma equipe nossa para o internacional, né? E aí ver eles brilhando no internacional, conquistando títulos, eu acho que é o maior objetivo atualmente, é conquistar um título com uma equipe nossa no Mundial de Robótica. Bom demais, né? Pensar grande, né? Pensar grande. E como vocês enxergam o futuro da robótica educacional no Brasil, em Mato Grosso? Né? Como vocês têm visto isso, o futuro da robótica? É uma vertente que tem que manter, que vai para cima? Como que vocês estão observando isso? Bom, a robótica hoje em dia ela só tende a crescer, né? É uma coisa até que hoje em dia a gente comenta entre si, a gente coloca entre pautas, que por exemplo, quando a FNL começou aqui em Mato Grosso, só existia uma equipe por 5 anos, que era a Young Creators e a Brotherhood. Então, com o passar do tempo, foi criando muitas novas equipes e hoje em dia a gente está podendo ter o acesso de ter um torneio regional aqui dentro do Mato Grosso. Então, dentro do Brasil, eu vejo que a robótica ela tem um âmbito muito grande, que tem uma ampliação que, por exemplo, daqui a 5 anos a robótica vai estar muito grande dentro do estado, do país e mundialmente. E é uma coisa que a gente consegue ver que traz grandes impactos dentro da realidade. Eu costumo pensar que a robótica ela não é o futuro são outros objetivos. A robótica ela é o presente. Então, a robótica, quando foi instalada, como o Rian falou, quando ela chegou aqui em Mato Grosso, tinha 1, 2 equipes. Quando nós entramos na FTC, que é outra categoria, teve uma equipe em Mato Grosso. Nós somos a primeira equipe de FTC em Mato Grosso. Então, hoje, nós podemos ver presenciar esse crescimento da robótica, não só no estado, mas no Brasil inteiro. O primeiro nacional de FTC que nós participamos tinham 30 equipes, 40 equipes. Hoje tem 70 equipes, o último nacional teve quase 80 equipes. Porque não tem regional. Isso né? porque tem regional, exatamente. Então, cada equipe passa por um processo de regional, onde equipes ficam, equipes vão. Então, hoje, eu identifico que o cenário da robótica, ele não é mais um futuro, ele é um presente que está instalado em praticamente todas as escolas, não só do estado de Mato Grosso, mas do Brasil inteiro, e só tende a aumentar. Daqui a pouco a gente vai ver 2, 3 equipes na mesma escola e vai faltar vaga ainda para a gente participar. Opa, chegou mensagem aqui, ó. Chegou mensagem. Aqui vamos ler a mensagem aqui. Fernando Santos. Boa tarde, pessoal. Assistindo agora online a live desses jovens empreendedores. Tenho a dizer que são poucas as pessoas que cativam essas modalidades em nosso estado. Parabéns para vocês. Né? O Fernando Obrigado. Santos. Não sei se vocês conhecem, né? Mas está aí, né, assistindo aqui. Né? Como contratar o serviço e como funciona a dinâmica de atendimento? Né? Boa pergunta, né, que ainda não foi feita aí. Como contratar os serviços de vocês, né? Como funciona? Me chamo Fernando, um forte abraço. Um abraço para você, Fernando. Obrigado pela sua audiência. Né? Conte conosco aqui. E os meninos estão aí com a pergunta.
Um abraço, Fernando. Obrigado pela pergunta. Bom, a gente aceita o contato tanto pelo e-mail da Inspiratec, contato.inspiratec@gmail.com, tanto pelo nosso Instagram e o WhatsApp. E aí a gente agenda uma reunião, pode ser presencial ou online, e a partir dessa reunião a gente traça os valores, os objetivos e o alcance que a equipe pode ter. Então, a partir disso, a gente vai desenvolvendo o contrato, como a equipe consegue, como que é o financeiro da equipe, e a partir disso a gente fecha o contrato e inicia a mentoria. Isso, exatamente. A gente vê qual estado a equipe está, né? Então, a gente faz uma avaliação da equipe, uma reunião de 30 minutos, né? E aí a gente oferece qual o melhor plano para aquela equipe até onde ela pode chegar. Então, a gente fala, ó, até aqui, com nossos módulos, vocês vão chegar aqui. Então, a partir dessas avaliações, a gente identifica e já passa para ele já a informação. Legal, bacana. E aí, assim, já, como eu falei, estamos indo para o final, gente, nós estamos em breve, né, no estúdio novo, nós estamos aqui meio que improvisado, né, mas estamos aqui. A gente vai, claro que nós vamos continuar com a ideia de fazer itinerante, né, levar e fazer na hora que der para fazer no lugar. Às vezes a qualidade não fica tão boa, não sei como está chegando o áudio aí, mas acho que está chegando porque ninguém reclamou, né? Melhor feedback, né? Então, se deve estar chegando legal aí. Mas nós vamos continuar, vamos no estúdio novo, vamos ter uma estrutura legal em breve aí para 2026, vai ser um ano de muita vitória. Porque, assim, gente, esse ano nós não mantivemos uma regularidade das apresentações e pro ano que vem, né, para 2026, eu acredito que a partir de fevereiro nós teremos episódios todas as semanas. Queremos fazer o nosso bate-papo, já uma prévia aí com os candidatos a governador do estado, ao Senado, sobre educação. É o nosso objetivo principal, né, trazer eles para a Kaká TV, para o Educacá, e para a gente bater esse papo aí e falar sobre os investimentos na educação, né? Então, o nosso próximo passo é fazer isso. E uma outra coisa, né, nós teremos aí uma questão do esporte, né, também. Nós estamos aí querendo também da Kaká TV, que nós temos um sistema de transmissão 24 horas, então nós queremos disponibilizar um horário, né, porque o ano que vem, além de todos os campeonatos que tem, nós teremos também Copa do Mundo, né, então a gente quer ter nós queremos ter um horário, né, para a gente conversar sobre esporte, uma resenha aí. E está chegando mensagem, chegou mais mensagem aqui, ó. Chegou a mensagem aqui do Edson Ribeiro Júnior. Boa noite, Edson. Seja bem-vindo. Também, quem foi que mandou aqui, eu vi outra mensagem, vamos aqui ler a mensagem. Está aqui, boa noite, assistindo esse programa maravilhoso. Quero perguntar a eles quais os primeiros passos para uma equipe começar na robótica, né? Sou o Wilson Duarte, um abraço, Wilson Duarte. Bom, uma equipe se inicia a partir da seleção dos membros e dos testes de aptidões que vão ao decorrer do tempo, né? Então, a gente inicia uma equipe pensando toda em identidade visual, nome, fazendo as inscrições nos programas da FIRST, e após isso, começando o processo de trabalho da equipe na temporada mesmo, começa com a leitura dos manuais, identificação das missões e possíveis objetivos alcançáveis. Então, após essa leitura da temporada, né, tudo isso acontece e aí a equipe começa realmente a trabalhar. Ah, legal. Tem mais um aí? Mais um comentário? Somente isso. Daniel Ribeiro perguntou, né? Ele perguntou aqui, ó. Se vocês dão consultória na Marechal Deodoro e aí, Alagoas. Agora entendi. Dão consultória em Marechal Deodoro, Alagoas, né? Daniel Ribeiro perguntou, né, se vocês dão consultoria lá no estado das Alagoas, se vocês dão consultoria lá, se alguém chamar vocês lá em Alagoas. Em breve. Nosso objetivo é abranger o Brasil inteiro. Em breve, se Deus quiser, a gente chega longe. Mas a gente tem consultorias online, né? Exatamente. Então a gente tem os pacotes online que a gente disponibiliza todos os materiais, vídeos também. Então a gente consegue sim atender de forma online. Ah, maravilha. Então, se o cara falar, tá lá em Alagoas, lá em Marechal, né, em Marechal Deodoro, em Alagoas, aí fala assim, precisa da consultoria online, aí vocês fazem online, mas aí você precisar presencial, paga mais que vocês não? A gente vai, com certeza. Questão que manda é o bolso do cliente. É o coração, né? É o coração, né? Se o cliente falar, olha, não,
tanto que precisa aqui, vocês vão lá, né? Prestar toda a consultoria presencial. Com certeza. Né? Tem essa disponibilidade também, maravilha, tá? Tá mandando mensagem aqui, que bom que a galera tá interagindo aí, gente, mas é isso. Né? E como vocês têm, aproveitando uma coisa que não foi perguntada aqui, né? A escola Altina Ribeiro, né? Lá em Marechal Deodoro, em Alagoas, né? Um abraço para toda a galera aí que está nos assistindo, né? O pessoal assistindo aí, que bom, gente. Né? Você está vendo aí, vai distribuindo aí, porque aqui, o nosso objetivo é tratar de educação, né? Sempre traz outras informações, mas sempre o pano de fundo nosso é a educação. E vocês vêm, né, assim, a brilhantar. Talvez esse seja o nosso último episódio, né? Da temporada do Kaká. E a questão de IA, galera, como vocês têm lidado com isso dentro dessas mentorias, né, dentro dessa situação? Porque é uma coisa que está muito em alta também, né? Como que fica essa parada? Bom, acredito que a utilização da inteligência artificial seja hoje primordial em todos os processos, né? Ela vem para ajudar. Toda tecnologia que chega, ela agrega em algum ponto da nossa vida, né? Basta a gente aprender a dominar essa tecnologia. Então a gente, particularmente como profissionais, a gente faz o estudo sempre que surge uma nova possibilidade de inteligência artificial para poder aprimorar os nossos trabalhos, né? Então, hoje, os roteiros da Inspiratec para os vídeos é utilizado a IA para ajudar na formação desses roteiros, é utilizado para correção de texto, por exemplo. Então, assim, toda tecnologia que chega é importante que a gente seja adepto e preparado para utilizar ela a nosso favor. Maravilha, muito bom isso aí. E será que vai chegar mais perguntas aqui? Estou olhando aqui, não chegou mais perguntas, né, pra gente... Inclusive sobre a IA, a nossa foto de hoje foi inteligência artificial. Foi IA. Foi a junção de 3 fotos nossas. Caramba, ficou legal, hein? Gente, inclusive, né, você que está aí nos assistindo agora e está vendo os meninos, se você entrar no site aí, vai ter um banner. Se não tiver agora, vai estar depois. Eu estou olhando aqui, era para estar um banner aqui embaixo, né? Aí embaixo, ou se você tiver no computador, né, um dos lados aí vai estar aqueles banners de anúncio, tá, o de vocês de hoje, né? Nosso bate-papo de hoje. Se você clicar nele, você vai direto para o Instagram da Inspiratec lá, né? Tá lá, então vocês podem, né, tá acessando lá. Eu não sei porque não está aparecendo, mas eu vou dar... Não, tá lá, o primeiro bannerzinho lá. Você vai clicar, o segundo banner está lá. Você clicar em cima dele, você vai direto na Inspiratec lá. Você acessa o Instagram de vocês. Assim a gente vai colocando, né? Sempre, né, os participantes acessar para saber quem é ele e tal. Então a gente deixa isso aí, né? Você pode acessar então o Instagram da galera aqui da equipe, tá? Pessoal, nós estamos chegando ao final. Quero agradecer vocês, né, por essa participação. Falando sobre robótica, esse bate-papo, né? E assim, no geralzão, quais são os planos do futuro, além, né, da Inspiratec? Como que foi 2025 e o que esperar de 2026, pessoal? Essa é a grande pergunta de $1 milhão. A pergunta do ano. A pergunta do ano, né? Bom, em 2025, né, a gente já conseguiu, como a gente mentoreava aqui pelo Bot, a gente conseguiu já o acesso, né, para a vaga no torneio nacional em 2026, né, que vai ser em março. Então foi uma grande conquista, né, de uma equipe que a gente já mentoria, já está no nacional, já é uma grande visibilidade tanto para a equipe, que é uma equipe de escola pública, né, que passou junto com as equipes do SESI, que são de escola particular. Então foi um ano muito bom, né, para a gente. E além disso, né, ainda a gente está mentoreando a equipe Robô Tururu de Cáceres, né. E a nossa meta para 2026 é sim aumentar as nossas equipes aqui dentro do estado e, consequentemente, aumentar para as equipes fora do estado. 2025 foi um ano muito bom para a educação no geral. Acredito que, espero, né, torço para que 2026 seja um ano ainda melhor, que a gente possa, como o Juliano falou, abranger ainda mais equipes, levar esse conhecimento, realmente democratizar o acesso à educação de qualidade para o máximo de pessoas, para o máximo de equipes possível. Então, espero que 2026 seja um ano muito produtivo, de muito trabalho para nós todos, né? De muito sucesso. Parou tudo e aí, Leandro?
Parou. Mas, assim como os meninos comentaram, né? 2025 ele foi um ano muito agitado, muitas coisas novas, porque querendo ou não, a gente sai de uma rotina e vai para outra quase todo mês. Então, é sobre essa questão de, por exemplo, a gente ter dado um passo e ano que vem a gente querer dar outro passo a mais. É como subir um monte de escadas de uma ladeira. Então a gente vai sempre subindo de pouco em pouco e em 2026, 2027 a gente sempre espera ampliar o nosso, tanto a nossa empresa, nosso marketing dentro de todo o conteúdo geral. Ah, bacana. E aí, gente, uma coisa importante, né? Deixa eu cortar para cá a imagem aqui. Eu tenho duas coisas que eu vou falar e gostaria que vocês falassem sobre o que eu vou falar aqui. Carlos Giuliani e SESI. Só isso, só. O que vocês têm a dizer? Começa pelo filho dele. Eu começar pelo filho. Bom, eu como aluno dele não conheci ele muito bem. Tô brincando. Hoje em dia o Carlos, ele é muito mais do que... Eu não vejo ele só como pai também, mas vejo ele muito como professor e inspirador. Tanto é que toda vez que eu vejo ele, eu sempre falo que ele é minha inspiração diária, porque eu sei o quanto ele lutou para estar onde ele está. Eu vi as superações, os desafios que ele teve que aguentar para estar onde ele está hoje em dia. E hoje em dia eu vejo ele muito como mérito. O que ele conquistou hoje em dia é realmente muito mérito, porque eu vi tudo que aconteceu, tudo que ele passou. E sobre a questão do SESI, graças a ela a gente teve a oportunidade que a gente tem hoje em dia. A gente está fazendo isso graças a ele, querendo ou não, porque eles conseguiram abrir a nossa mente com esse novo projeto de robótica, né? Então a partir do momento que eles abriram a robótica e o Carlos esteve lá para nos ensinar o que era robótica, o que é viver a robótica e o que é ser a nossa equipe, dar a vida e o sangue por aquilo, é uma coisa que realmente conseguiu impactar a nossa vida e é uma coisa que a gente leva para o nosso futuro profissional e a nossa vida inteira. Bom, o Carlos a gente só tem a ser grato, né? Porque ele foi um cara que nos apresentou a robótica, como o Rian disse, mas ele também foi um cara que não deixou a gente desistir, né, da robótica. Então, quando a gente fala de robótica, robô e tal, mas é um ambiente que é desafiador, né? Porque ele carrega muita responsabilidade, né, para você, porque quando você está numa equipe, você tem responsabilidades, né? Você tem que cumprir aquele determinado prazo. Então, tem pressão, sim, são adolescentes, mas a gente tem uma pressão que a gente tem que entregar aquilo. Então, ele foi um cara que, ele foi um técnico mesmo, né? Foi um treinador, onde ele não deixou nos desanimar, né, naquele determinado momento. E como você é jovem, né, você tem determinadas opções, né? Então eu tinha a opção de sair da robótica e jogar bola, né? Mas não, com a conversa, né, com o cotidiano, a gente decidiu sim seguir por esse caminho da educação. Então o Carlos ele foi o grande responsável, né, por grande parte do nosso futuro e nossa trajetória. Realmente o Carlos foi uma pessoa assim, um diferencial muito grande na nossa vida. Foi um dos grandes exemplos de trabalhar até fazer dar certo. Enquanto não deu certo, enquanto a equipe não andou, ele não desistiu, não deixou a bola cair, porque a trajetória é árdua, como o Juliano falou. Assim, a gente fala da robótica como potencial transformador, mas também depende muito do querer do aluno e das pessoas que estão ao redor da equipe. Então, os técnicos fazem a diferença não só na equipe, não só no presente da equipe, mas no futuro do aluno. Então, tudo que a gente aprende, que a gente desenvolve lá dentro, passa por essas pessoas. E o Carlos foi uma dessas pessoas muito importantes nas nossas vidas e na vida da robótica em Mato Grosso, porque foi uma pessoa que também trilhou esse caminho, andou longe para fazer a robótica crescer tanto no estado quanto no Brasil também. Um exemplo também disso é quando teve o torneio regional aqui, né? A gente foi juiz no torneio regional 2025 aqui no Mato Grosso. E aí o Carlos olhou pra gente e queria começar a chorar porque ele viu a gente pequenininho, lá no sexto ano, o Juliano querendo jogar bola, eu querendo lá só ficar brincando, só ficar jogando o dia todo no videogame. Só jogando Uno, né? Opa, esse Uno aí. Chegou no Uno. Então ele viu a gente pequeno e viu a gente com uma cabeça e hoje em dia ele conseguiu ver a gente com uma outra etapa profissional. Ele tá vendo a gente como adulto agora. Ele não tá colegas, mais né, hoje, criancinhas né? pequenas. Exatamente. Então quando ele falou aquilo, a gente realmente viu aonde a gente chegou e como a gente chegou naquilo. A gente realmente viu que a gente tinha dado outra etapa da nossa vida, a gente tinha dado um passo completamente a mais. E isso é muito impactante. E o perfeccionismo de enquanto não tiver perfeito, a gente não desiste, não entrega os pontos enquanto não for a última chance. Eu lembro perfeitamente do torneio, no primeiro torneio que a gente conquistou o título nacional,
o Carlos falando, cara, enquanto tiver 1% de chance, a gente tem que acreditar, tem que ir até o final, tem que dar o máximo que a gente puder, porque todo o nosso trabalho, tudo que a gente desenvolveu é bom e tudo que a gente tem para conquistar, a gente pode conquistar enquanto tiver chance. Então, como todos nós aqui falamos, o Carlos foi um diferencial enorme nas nossas vidas. E é muita garra, né? Porque eu lembro desse torneio, como o Will lembrou, a gente foi pro torneio, uma semana antes a gente treinava sempre com 3 rodas no robô, né? Então ficava eu e Rian ali contando com 3 rodas, só uma não estava funcionando porque precisava de um determinado componente, né, que a gente não tinha. Ia chegar na semana do torneio, lá no hotel. Nós passávamos até meia-noite dentro da escola, dentro da sala de treinamento, treinando o máximo para tentar dominar as 3 rodas, porque Ia com 3 rodas, ia com 3 rodas. Ia chegar com 3 rodas. E aí no final a gente ainda foi, ficamos na semifinal do robô, e isso com determinação, a gente treinando lá e tal, e aí na semana do torneio lá no hotel a gente colocou a 4ª roda lá e chegamos Tem 4 da manhã no hotel treinando. 4 da manhã a gente E o torneio 6 da manhã. Torneio 6 horas da manhã, a abertura do torneio, tinha que sair do hotel 5h30, 4 horas da manhã, todo mundo no quarto treinando para poder tentar treinar. E como a gente treinava 3 rodas, depois que colocou a 4ª, esse aqui foi o melhor piloto. Melhor piloto da competição. Melhor piloto da competição. Cara, que bacana, assim, porque eu perguntei do Carlos, né? O Carlos é uma figura, como vocês falaram, pioneiro, né? Na robótica, assim como o SESI, como enquanto instituição também em Mato Grosso, foi uma das primeiras, talvez a primeira em Mato Grosso, trazer a robótica para dentro da escola, né? Ter um torneio interno de robótica, inclusive eu estava lá na organização do primeiro torneio interno de robótica, né? Eu lembro bem disso aí, quando chegou lá, falou, vão ter que fazer e tal, e aí, né, era da unidade de Várzea Grande e a gente foi organizar, participei lá. Né, apesar de não ser muito a minha área, mas me colocaram lá para fazer Corvelhos, tal, toda essa coisa, né, é uma coisa muito bacana e a gente estava lá e o Carlos, né, que já era professor da área da informática, né, foi desenvolvendo isso aí e como que isso foi determinante, e ele já contou isso aqui em outros programas, teve aqui, tem acho que 2 programas com o Carlos aqui, a gente bateu um papo aqui, ele contou sobre a robótica uma vez, contou sobre a história de vida dele também, que é uma história de muita superação, né? Um abraço pro Carlos Giuliani aí, aquele abraço para ele. Né? Nós falamos do Carlos, acabamos esquecendo de falar do SESI. Sim, o SESI é fundamental, eu acredito que sem o SESI hoje no Brasil não teríamos robótica aqui, robótica educacional não existiria no Brasil, realmente é o operador da FIRST no Brasil, das competições FIRST no Brasil. Então o SESI é fundamental para a existência da robótica e para o desenvolvimento dela, tanto que hoje não só a Inspiratec dá mentorias para os professores das escolas públicas, mas o SESI também disponibiliza treinamento para os professores. Então treinamento base inicial para que possa fundar a equipe é feito pelo SESI hoje em dia. Então assim, o SESI é fundamental na trajetória da robótica e no desenvolvimento dela como competição no Brasil. É isso aí, gente. Que bacana, é bom ouvir vocês falando disso, falando da instituição por onde passaram, né? É sempre muito bom, né? De pessoas que marcaram, né, como o Carlos Giuliani, marcaram a vida de vocês, não só por ser pai, mas por ser, né, a pessoa que é. Então eu quero agradecer a presença de vocês nesse 50º episódio, né? Tão simbólico, né, do Educacá e Conexões. História como a de vocês mostra que a educação transforma, né? Conecta e também empreende. Então, gente, eu quero que vocês deixem o recado final para a galera que estão assistindo vocês, que estão nos assistindo nessa noite aqui, que vai assistir depois. Depois você pode assistir nós também lá no YouTube. Amanhã estará disponível no YouTube esse episódio. Nós vamos colocar lá no YouTube, é KKTV 85, você pode, né, lá também. Se inscreva também lá no nosso canal, segue a nossa página no Instagram, lá é do KKTV. Nós estamos lá sempre colocando o corte. Agora nós estamos gravando uma série de mensagens não. Eu estou gravando algumas histórias que eu ouvi ao longo do tempo aí, ao longo desse ano, e outras que eu vou lembrando. E aí eu vou contando. Claro, não estou identificando as pessoas, até por uma questão de preservação, mas são histórias inspiradoras também. Depois também vocês podem acompanhar, é 5, 6 minutos, né, essas historinhas aí. Vocês podem ouvir lá. Mas aí eu quero que vocês deixem o recado de vocês aí para a galera que nos acompanhou até agora, que vai nos acompanhar em 2026, né? Eu espero que vocês estejam aqui, então deixe a mensagem de vocês para a galera. Bom, agradecer primeiro pelo espaço, pela oportunidade de vir aqui falar sobre educação.
agradecer o Cacildo pela oportunidade, mandar um abraço para meus pais que estão aí assistindo, mandar um abraço para todos. Bom, também agradecer o professor Cacildo, né? Foi nosso professor lá do ensino fundamental. E sempre tá aí abrindo a porta pra gente, né? Pra gente mostrar o nosso trabalho, né? E mandar um abraço também pros meus pais também, que tá aí lá em Chapada, os pais estão morando pra lá, né? E é isso, bom 2026 pra todo mundo. Bom, primeiramente, se conversar, né? Agradecer ao professor Cacildo. E agradecer principalmente ver que um professor nosso hoje em dia está podendo abrir uma oportunidade para a nossa empresa, né? Então você viu a gente também competitivo, como o Carlos viu. Então você deu conhecimento para a gente, hoje em dia está podendo compartilhar juntamente com a gente e poder abrir portas novas, né? Então agradecer primeiramente a você por esse projeto incrível, que 2026 seja um ano completamente cheio de vitórias e muito programa. E um novo bom estúdio, né? Que ano que vem a gente tá aqui de novo. Então, com certeza eu quero vocês aqui o ano que vem. O Cacildo era nosso professor, ninguém aqui dava trabalho, né? Nunca joguei um. Gente, mas fica à vontade, galera, tá? Né? Eu quero novamente agradecer a todos que estiveram nos assistindo aqui, né? Parabéns pelo nível do programa, obrigado. É sempre bom contar com a audiência de vocês aí. Parabéns à equipe. Tá mandando aqui. Deixa eu ver aqui a mensagem de quem que é. Deixa eu só. Estou só vendo por cima aqui. Do Edson. O Edson Ribeiro Júnior. Um abraço, Edson. Tudo de bom para você na sua vida. Então, gente, 2025 tá ficando aí, né? Tá no apagar das luzes. Eu quero agradecer, só tenho a agradecer esse ano que foi maravilhoso. Muitos desafios, mas os desafios nos tornam mais fortes, né? Essa é a grande verdade. Então, a gente aprende muito com os desafios. Nós tivemos o nosso canal, depois de um ano tirado do ar, já falei isso aqui várias vezes, né? Vou repetir, lá no YouTube estava indo bem, mas nós criamos a Web TV, Kaká TV, né? É um site hoje voltado para notícias, se não só para notícias, mas para educação principalmente. Nós continuamos no Instagram, no TikTok, lá no Facebook, todo dia tem matéria nova, sempre a gente traz uma matéria, aquilo que possa agregar na vida de vocês. Então tem matéria nova, pode acessar o site, todo dia tem pelo menos uma matéria nova, tem algumas matérias nossas. Eu quero agradecer esse ano também o nosso projeto, né, EduCaká e Kaká TV, foi agraciado pelo prêmio Luzes de Benguela, um prêmio aí pelo Conselho Antirracista do Estado, eu esqueci agora, de Direitos Humanos, se eu não me engano. Agora, gente, eu esqueci agora. Mas, e o Gonçalo Rodrigo é o idealizador do projeto, do evento, e nós fomos agraciados com a medalha, né, desse projeto. Quero agradecer muito a ele, a toda a galera da sua comissão, a professora Fábia, lá do Invest, que tiveram envolvido nesse projeto. Nós fomos agraciados por trazer à tona o debate, por trazer, né, por colocar a causa em evidência, e sempre vamos fazer isso. Enquanto nós tivermos voz, nós vamos dar voz, né, às minorias, a esses grupos, à educação, porque nós acreditamos que a educação transforma pessoas, e pessoas transformam a vida, e vidas, né, transformadas, o mundo com certeza é melhor. Então, eu só quero agradecer a todos que estiveram conosco, obrigado, né, a quem nos acompanhou. Esse foi mais um episódio do EduCaká e Conexões, né, hoje direto na Kaká TV. Até o próximo encontro, né? Seguimos conectando ideias e pessoas, e claro, o futuro também. Aquele abraço e até lá. Isso, hein, cara? Isso foi top, excelente.